Pessoal, nós tivemos o retorno de 2 filhos da casa, né? Felipe está aqui, já orou, Deus abençoe. E o Murilo, que ficou 90 dias fora, né, Murilo? Que bom que vocês estão aqui. E bem feliz de tê-los nesse culto de ceia. Depois nós falamos das outras pessoas. Bom, nós vamos entrar aqui. Quem está comigo aqui para ouvir a palavra de Deus? Amém? Quem está comigo mesmo, levanta a mão e diga glória a Deus. É um momento que eu gostaria de que você entendesse a relevância de focar na palavra, porque senão, quem sabe, você não entenda aquilo que o Espírito Santo quer ministrar sobre a nossa vida. E seria muito importante se você conseguir não se dispersar com a tua rede social, com a pessoa que está do lado. Em nome de Jesus, não vai precisar você responder nem um WhatsApp agora. Você já respondeu a semana toda. Dá de presente para Jesus um tempo de qualidade. Quem concorda em dar um tempo de qualidade para Jesus aqui? Amém? Aí tu olha delicadamente para quem está do seu lado e diz: fosse eu, ia dizer, não me incomode agora. Você pode dizer outra palavra: não converse comigo, deixa eu focar na palavra, depois a gente conversa. Porque tu senta aqui, tu lembra de tudo que você tinha que falar com a pessoa do lado, né? Você lembra de tudo. Lembra agora do que Deus quer falar ao seu coração. Amém? Nós vamos à palavra. O texto nosso base aqui, né? Está aqui o banner da série. Nova série já foi anunciada. Como que é o nome da série? E a parte de baixo, tá? Pois é chegado. Nós estamos com uma palavra nesse ano, que iniciou lá em dezembro, que o tema do ano é venha o teu reino sobre a terra. E as séries têm tido essa direção, então, durante o ano. Agora, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Essa foi uma mensagem pregada, sim, primeiro por João Batista, já bem mencionado aqui. E é bom nós contextualizarmos quem foi João Batista. E quando a gente estuda na teologia, chama-se 400 anos, diga comigo, 400 anos. Isso, chamado de período interbíblico, o intertestamentário. Foi uma fase, um tempo em que Deus ficou sem se comunicar com o homem na terra. Em função do pecado da humanidade, Deus não podia mais se relacionar. Tinha o tempo do sacrifício, dos profetas, mas chegou uma fase tão difícil que Deus não se comunica mais. E toda nessa época foi uma das épocas mais confusas dos seres humanos na terra. E daí, de repente, o templo sagrado de Deus em Jerusalém. Pode baixar um pouquinho, acho que o meu retorno, alguma coisa aqui. Tá bem o som para vocês aí? Tudo bem? Tá alto? Então baixa tudo, Abimael. Tudo não. Estou dizendo, baixa o retorno e baixa para a igreja também. Tá bom? Isso, senão machuca aí. Agora tá bom? Sim ou não? Sim. Eu não estou aí, eu não consigo saber, tá bom? Pessoal, e aí nesse período, o templo sagrado foi tomado, e tem histórias muito fortes, em que o templo em Jerusalém foi tomado, e na época para os judeus, porco era um animal totalmente imundo, ainda é considerado imundo, por causa de uma lei do Antigo Testamento, e considerado extremamente imundo. E esse povo que profanou o templo chegou a colocar uma porca em cima do altar de sacrifício, para chegar no extremo do abuso ao sagrado, de profanar o sagrado. Era nesses 400 anos do período interbíblico, intertestamentário. E de repente um homem chamado Zacarias, diga comigo, Zacarias. A esposa dele era Isabel, diga Isabel. Eles eram sacerdotes. E de repente, um determinado dia, quando ele entra para oferecer sacrifício diante do Senhor, com um detalhe: Isabel era estéril, não podia ter filho. Quando ele entra para oferecer sacrifício ao Senhor, o Senhor fala com ele, porque levantou as famílias dos Macabeus e tomaram o templo sagrado de volta, Eles tomaram de volta o templo sagrado, aí que nasce o Hanukkah, que é uma festa dos judeus. Mas eles tomaram o templo sagrado de volta na guerra, a família dos Macabeus, que defenderam o nome de Deus mesmo sem ouvi-lo pela história. E agora o sacerdote entra, o sumo sacerdote entra naquele rito que passa por lavar as mãos na bacia dentro de um pátio, Depois ele entra para o lugar santo, para o lugar santíssimo, e ele entra na presença de Deus, e apareceu um anjo de Deus que não aparecia há muito tempo.
O anjo de Deus apareceu para Zacarias e falou o seguinte: sua esposa vai engravidar, vai ter um filho, o nome dele vai ser João, e ele vai anunciar a vinda do Salvador. E Zacarias duvidou, e a Bíblia diz que ele ficou mudo, literalmente, e não conseguiu mais falar, a partir dali até o dia em que João nasceu. João nasce, filho de Zacarias e Isabel. Começa, Deus quebra naquele momento um silêncio de 400 anos, uma fase de silêncio. Não que Deus deixasse de trabalhar, Deus estava trabalhando no silêncio. E enquanto estou introduzindo essa palavra, essa parte histórica, o Espírito Santo queima o meu coração. E tem pessoas que entraram aqui e a tua fase do silêncio de Deus encerrou. Deus vai falar contigo nessa noite. E mesmo em meio ao silêncio, Deus estava trabalhando no teu caráter, forjando a tua história. Você diz: Deus ficou em silêncio comigo, e Deus está dizendo: estou trabalhando no teu caráter. E hoje, diga comigo, hoje, isso mesmo, hoje Deus vai quebrar esse silêncio com a tua vida. Tem um destino, tem uma palavra de direção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, em nome de Jesus. E aí, quebra o silêncio, nasce João Batista. Antes disso, 6 meses ali de diferença, né? O anjo Gabriel visita uma menina lá na região de Nazaré e fala com essa menina que era noiva, que ela ia também estar grávida, ia nascer o Salvador do mundo. João Batista e Jesus eram primos, e de repente, mesmo estando distante, há uma conexão espiritual. Quando Maria visita a casa de Isabel, e a Bíblia diz que João Batista saltou no ventre de Isabel quando Maria entrou na casa deles, porque o que estava sendo gerado no ventre de Maria tinha o mesmo propósito que estava sendo gerado no ventre de Isabel. É por isso que muitas vezes você sente na presença de determinadas pessoas que salta algo dentro de você. É porque existe uma conexão de propósito, você nem entende por quê. Tem gente que a gente gosta e não sabe por quê, que a gente se sente bem e a gente sabe que tem alguma coisa, só a gente não sabe o que é. Mas eu quero falar para você: se você está na direção de Deus, é porque Deus está conectando propósito para escrever uma história extraordinária. Amém? E aí, João Batista, então, ele se segundo distante, os primos, e João Batista começa muito cedo o seu ministério. Ele cresce e começa a pregar, e ele era um cara muito duro. Se vocês acham que as minhas mensagens são duras, vai ler as mensagens de João Batista, aí vocês vão achar que eu prego leve, tá bom? Se você ainda não leu, vai ler. João Batista pregava muito duro. Ele falava: arrependei-vos. Chegou uma hora que ele chamou assim, raça de víbora, ele chamava o povo. Arrependei-vos, que está chegando o reino de Deus. E o povo vinha, o povo estava sedento, e o povo corria, e ele batizava muita gente no Rio Jordão. Os historiadores chegam a dizer que chegou um tempo, João Batista batizava aproximadamente 3.000 pessoas que vinham de toda a região para ser batizado. E João Batista anuncia e fala: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Mas a mensagem de João Batista era: arrependei-vos. No capítulo 3 de Mateus, você vai ver João Batista pregando a mesma mensagem que posteriormente, capítulo 4, versículo 17, Jesus prega. A Bíblia diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E por que essa mensagem de arrependimento? A gente olha arrependimento, muitas vezes não no teor que a gente deveria olhar. Pessoal, é comprovado por muitos caminhos da própria ciência e das linhas de estudo que vão decifrando as situações e a vida humana, que nós somos fruto de uma história. Sim ou não? Sim ou não? Nós somos resultado de uma história. Você veio e tem influência, inclusive existe influência genética sobre o corpo do ser humano. Tem pessoas que dizem: tem problema de câncer, que é genético. Existem muitas questões e linhas de estudo que refletem a história em diversas instâncias, inclusive no próprio corpo, no próprio organismo. Você é fruto da história. A gente vai olhando e entendendo que nós somos resultado da influência dos nossos pais, da influência das pessoas que a gente conviveu. Nós somos o resultado. Foi uma construção. Nós somos construídos pela história, pelo meio que nós vivemos. Quem concorda com isso?
E agora, diante de toda essa situação, não existe nada que consiga mudar isso. Você vai mudando aos poucos. É processual quando você quer buscar uma transformação. Só que o modelo que Jesus apresenta e que João Batista apresenta e que a Bíblia apresenta é um modelo muito louco. Sabe qual o significado da palavra arrependimento? A palavra arrependimento é uma palavra grega que quer dizer mevoia ou metanoia. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, e metanoia vem no sentido de revolução, de mudança de destino, de mudança de direção, de mudança de mentalidade, de mudança de espírito, de mudança de história. Nós não temos noção do poder do arrependimento. Ei, o que eu estou querendo falar, e a mensagem que está aqui no meu coração para te dizer, e nós vamos aprofundar isso, é que se eu e você entendermos, porque é o seguinte: ninguém tem acesso à graça sem arrependimento. Muitas pessoas dizem assim: você pede perdão para Deus e é perdoado. Mentira. A Bíblia nunca diz que você pede perdão e é perdoado. A Bíblia diz que se você se arrepender, você é perdoado. Arrependimento é diferente do pedir perdão. Arrependimento tem muito a ver com a mudança de mentalidade, com a mudança de direção. Aí o perdão vem sobre a minha vida. O que a Bíblia está dizendo, o que João Batista prega, o que Jesus prega, dizendo que está chegando o reino, que o reino é a restauração da identidade, que dá o poder de governo sobre a terra, de domínio. Ele está dizendo que está chegando o governo, mas ele está falando primeiro a graça de Cristo, revelada na cruz, através da resposta da humanidade, que é o arrependimento, tem o poder de promover uma metanoia na tua história. O que é isso? Ei, escute, tem o poder de dizer: não importa se o teu pai foi adúltero, foi cachaceiro, foi criminoso, foi homicida, tua mãe foi, teu tio foi, todo mundo foi, tua avó foi. Se você reconhecer a graça e se arrepender, acontece uma metanoia. Tua história é dividida. Ei, a história é interrompida, a influência histórica genética é quebrado, o código genético do pecado sobre a tua história, e a partir dali o sangue de Jesus muda o destino da tua vida. Você não conseguiu entender? Senão você ia aplaudir muito mais forte. Ei, através do arrependimento muda a tua história para sempre, zera. E você nasce de novo. E você não nasce da vontade da carne, mas você nasce da vontade do Espírito de Deus. E a tua história, com toda a carga de pecado, de maldições, de problemas, de doenças, de enfermidades, de vícios, com todo o sistema mental contaminado, miserável, com toda a carga, com todas as coisas que você carrega, você larga aos pés da cruz e sai dali uma nova pessoa. Além disso, todas as prisões espirituais são arrebentadas na hora que você se arrepende. A graça entra. Quando meu pai reconheceu Jesus como Senhor, vocês já ouviram aqui, a maioria já ouviu o testemunho, quebrou algo. Os avós, tios, que só tinha história que matava gente, que era bravo. Começou um homem a se render aos pés da cruz. Bastou alguém se arrepender, bastou alguém reconhecer e se arrepender e declarar que Jesus é o Senhor. E começou pessoas daquela família se levantar como profetas, como pastores, e a graça entrou, mudou a história. Onde o pecado abundou, a graça superabundou, a Bíblia diz. Mudou a história. Você tem a possibilidade, eu tenho a possibilidade, nós temos a possibilidade agora, agora, de através do arrependimento, a metanoia acontecer na tua mente, você mudar a tua forma de pensar, reconhecer que Jesus é Senhor, que você depende de ser salvo em Cristo Jesus, que você depende e eu dependo de me arrepender dos meus pecados. Aí sabe o que acontece? Nesse momento, toda a carga e o peso do pecado fica aos pés da cruz. E o amor de Deus vem sobre a tua vida. O amor de Deus está sendo derramado aqui nessa noite sobre a tua vida.
de todas as prisões espirituais, não consegue resistir. É impossível explicar. Aí sabe o que as pessoas falam? Mas até ontem, agora vocês viraram santo? Ontem, porque as pessoas não entendem que um dia Paulo, o Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, no caminho de Damasco ele encontrou Jesus, e ele ajudou a matar Estevão, o primeiro mártir da igreja. E as pessoas, nem os discípulos acreditavam, porque ele queria pregar o evangelho. Os discípulos diziam: ele matou o diácono da igreja, que eu quero ele aqui. Só que aconteceu uma metanoia, ele se arrependeu, e mediante o arrependimento a graça entrou na vida dele. E sabe o que aconteceu com aquele cara que estava matando os cristãos? Escreveu quase a metade do Novo Testamento, foi o maior influenciador da história da igreja. Ele mudou isso. O poder da graça se manifesta. Ele entrou no reino através do arrependimento, e aí mudou tudo. Sabe qual é o problema do cristão? Que entende parcialmente o evangelho, se arrepende em algumas áreas da vida e vai à cruz, e algumas áreas da vida ele deixa vivo na vida dele, na parte do pecado e da antiga história. E aí ele vive um cristianismo meia boca. Cristianismo meia boca, você é livre em algumas áreas, já entende a palavra de Deus, já entende o evangelho, já vem no culto de domingo e está olhando, quem sabe, para mim, já levanta a mão na hora do louvor, já dá graça e paz, mas está com a vida amarrada em uma área. Agora, quando eu entendo que essa graça, ela pode tocar todas as áreas da minha vida, quando eu me entrego 100%, eu estou falando profeticamente, agora estou entrando numa dimensão espiritual. Eu entro no mundo espiritual em favor da vida de pessoas que estão presas aqui nessa noite, estão amarradas em áreas da sua vida nessa noite, e eu preciso falar para você: hoje Deus vai zerar a tua história. Lá, antigamente, tinha uns caras que vendiam carro. Tinha uns caras que vendiam carro. E um dia um cara confessou um pecado para mim, tinha uma garagem de carro, e ele falou assim: pastor, eu cometo um pecado, eu mudo a quilometragem do carro. Eu falei: então se arrepende mesmo, seu mentiroso. Tá mentindo. E mudava, tinha um sistema lá, ele mudava. E daí o carro tinha rodado 200 mil quilômetros, ele colocava: para vender tem que ter uns 20, 30. Mas a estrutura do carro estava tudo destruída. Não é assim que Jesus faz. Jesus não muda a tua quilometragem. Jesus zera todo o desgaste da tua vida, da tua história, e te transforma em uma nova pessoa em todas as áreas da tua vida. Você se torna uma nova. A graça entra, é diferente. Ele zera o peso do pecado, ele zera as maldições que tentam te aprisionar, ele zera tudo. E começa tudo. Não existe nada no mundo, não existe nenhuma técnica no mundo que consiga fazer isso, porque a gente é fruto da nossa história. E Jesus chega e diz: eu escrevo uma nova história. Mas tem um detalhe: a tua história antiga não fica viva. Quando chegarem os demônios e forem procurar a história antiga, a Bíblia diz assim: quando a pessoa se arrepende e é perdoada, os pecados é lançado aonde? No mar do... Satanás chega e começa a procurar: onde está? Onde está? E sabe o que ele olha? Não acha nada, só acha a história nova. Deus está fazendo algo novo na tua vida, muito forte. Algo novo. Algo novo. Vai tocar toda a tua história, vai zerar algo na sua vida, e vai te usar muito. Existe uma força de Deus vindo de dentro de você. Essa força primeiro vai restaurar a tua história, vai curar o teu coração. Tem cadeias espirituais sendo quebradas agora. Como que é o seu nome? Ellen, me dá a sua mão. Tem cadeias espirituais sendo quebradas agora na sua vida. E uma nova história, um novo começo Deus vai colocar na tua vida. Deus está restaurando os teus sonhos. Deus está restaurando uma alegria plena.
estenda as mãos em direção a essa mulher e ore. Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Labraçura bacana baixando. Essa mulher nasceu com uma missão na terra. Mas muitas coisas aconteceram e tentaram aprisionar ela ao longo da vida. E Deus está zerando hoje. Algo está se levantando. Deus coloca um ponto final. E algo novo começa a nascer. Um começo novo. Pra cadeias quebra. Cadeias quebra. Pra cadeias quebra. Deus mostrou você criança. E um ataque maligno sobre a tua vida. E Deus já estava guardando você. Agora chegou a tua hora. Chegou a tua vida. Deus vai te dar um abraço profético. Canta o recomeço, Ziel. Muda a música. E eu creio que Deus tem um recomeço. Se você crê que Deus tem um recomeço. Eu creio que Deus tem. E eu creio que Deus tem um recomeço. E eu creio que Deus tem um recomeço pra mim. Oh, Deus tem um recomeço, um recomeço pra mim. Deus tem um recomeço, um recomeço pra mim. Aleluia. Poder do arrependimento. O arrependimento zera tudo e faz começar de novo. Faz com que a história tenha um divisor de águas, um momento diferente. O arrependimento zera. Mas tem uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você faz uma terapia, escute isso. Eu não sou contra terapia, contra... Meu Deus, cada profissional atua na sua área e vai até o limite que lhe é conferido. Quando você faz uma terapia, quando você entende das emoções, tudo isso te ajuda. Mas fica no campo das emoções. Quando Deus faz no espírito, Ele atinge as emoções e o corpo, porque o espírito é a origem de tudo. Quando Deus faz, é completo. E Deus está fazendo. Quem quer que Deus faça na sua vida? Oh, aleluia! Quando Deus faz, é pleno, completo e é 100%. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus está fazendo algo 100% na sua vida, 100% na sua história. Quando Deus faz, é diferente. Quando Deus faz, nada mais consegue parar, nada mais consegue deter. Quando Deus faz. Mas a chave é o que? Diga comigo: arrependimento. Diga assim: metanoia. Sabe por quê? As pessoas estão em guerra com seus pensamentos, com as suas ideias. Elas estão em batalha com o seu sistema de crença, estão em batalha com o peso que o pecado lhe traz, estão em batalha com a força maligna que é atraída através do pecado, com as legalidades, estão vivendo uma vida pesada. Isso te cansa. E aí você entra aqui nessa casa nessa noite: eu estou cansado. E Deus está dizendo: eu posso resetar a tua vida a partir do Espírito. Quando você se arrependa, eu posso aliviar o teu cansaço. Sabe por quê? Porque o meu fardo é leve. Eu posso te libertar a partir do Espírito, e vai atingir as tuas emoções. Deus vai curar alguém do corpo físico aqui nessa noite. Porque quando começa essa libertação a partir do Espírito, o teu corpo começa a sentir. Tem o corpo de pessoas que está queimando, está sentindo como que flechas tocando o teu corpo. E Deus vai restaurar você. Sabe por quê? Porque o arrependimento abriu a porta da graça, de forma que vai inundar áreas da tua vida que ainda não foram inundadas.
que ainda não foram tocadas. E quando a porta da graça, quando você entra nessa dimensão e nessa proporção do Espírito, e você entende que o arrependimento é a chave, a tua identidade é restaurada e a tua saúde vai ser restaurada. Tem uma mulher que vai ser curada aqui nessa noite. Você foi diagnosticada e a tua família está preocupada com você, mas Deus vai te curar. Você foi diagnosticada nos últimos dias com algo ruim, e Deus vai te curar. Se você quiser ficar em pé, fique em pé, que eu vou orar por você agora. Agora, aqui nessa sessão, fique em pé. Fique em pé. Se você foi diagnosticado nos últimos dias e você diz assim: eu quero ser curado, não somente levante a mão, fique em pé. E aí eu vou orar. E aí, igreja, ó, eu vou orar por você. Pode sair do corredor, pode sair do corredor. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Jesus, seja curado. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão, se lançaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. Além do corpo físico, na área sentimental, frustrações e dores do histórico familiar, Deus está libertando essa família. Você pode orar por mais instantes, declarar em nome de Jesus. Jamais vão nome de Jesus. Não desista, não pare de lutar, Deus, o poder não pare de de Deus adorar. pode mudar a história de pessoas, Levanta teus olhos e vê. somente Ele. Deus está restaurando os teus Somente sonhos. Somente Jesus. E a tua visão. Arrependei-vos. João Batista chega, Jesus chega para uma geração escravizada e fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino. O arrependimento, o primeiro impacto é o confronto, porque você precisa reconhecer os seus pecados, reconhecer as áreas da tua vida que estão aprisionadas. Então eu preciso te falar que o Evangelho, o primeiro impacto do Evangelho é confronto. Não te joga para cima, te joga para baixo no aspecto de se humilhar. Não faz o teu ego crescer, mostra que você está na rota errada, mas depois que você reconhece, ele te joga nos níveis mais altos que um ser humano pode viver em Deus. Então o primeiro impacto do Evangelho é arrependimento. Por isso eu preciso te falar que você não busca uma igreja para bajular você, para apoiar o sistema de pecado. Você busca em Deus, e a igreja prega o Evangelho, e o Evangelho confronta a tua vida errada, mas te mostra o caminho da redenção e da transformação em Cristo Jesus. Sabe o que é? Deixa eu falar algo forte para você. Quantos homens tem aqui? Levante a mão bem alto. Homens, pode baixar a mão. É você chegar e ser confrontado. E se você já traiu a tua esposa, é você se arrepender ao altar de Cristo por essa geração nessa noite. É se arrepender, quem sabe, da tua omissão como sacerdote. É se arrepender, quem sabe, até dos abusos de autoridade. É se arrepender e Deus te restaura e te torna um novo homem a partir de hoje. Quantas mulheres tem aqui? Levante a mão. É você se arrepender se você traiu teu esposo, se você traiu teu namorado,
se você está num movimento de rebeldia contra os princípios de Deus, é você se arrepender. Jovens que não são casados aqui, quantos que tem jovem, moço e moça, levante a mão. É vocês se arrependerem e terem uma família em Cristo Jesus, viva e cheia da graça de Deus. Olhar para a cruz, olhar para o Evangelho, é você não tentar se arrastar com esse peso nas costas, levando para frente algo que a força do braço não resolve. A força do teu braço não resolve essa amarração pecaminosa, essa maldição que você carrega. Nem a minha força humana resolve, mas eu tenho um para te apontar, que é Jesus, que resolve isso, que muda a tua história, que muda a tua vida, e que através do arrependimento te coloca em um patamar de abundância e de paz. Ele pode fazer isso. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, dentro de instantes. E a ceia do Senhor é o símbolo. Aliás, em nome da Ivete, está linda mesmo, não está? Onde está a Ivete? Fique em pé, Ivete. Todos que ajudaram se sintam aplaudidos agora. Obrigado, Deus abençoe. Ela nunca, nem a gente faz menção, ela faz para Jesus, mas Deus abençoe. A forma dela agradecer aquele que morreu na cruz. O pão, vou tirar daqui uma estação. Pão, símbolo do corpo. Suco de uva, símbolo do sangue de Jesus. Quando eu me arrependo, a moeda que me resgata de todo o pecado entra em ação na minha vida, que é o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. E aí quando Satanás busca, foi Martinho Lutero que escreveu, um dia ele foi visitado por um demônio, e o demônio começou a buscar uma lista de pecados, e era muito longa, e naquela lista de pecados tinha todos os pecados da vida dele. E ele foi olhando todos aqueles pecados, e quando ele não tinha mais força, era verdade todos os pecados, que Satanás é o acusador. Ele conta que surge alguém com um pincel encharcado de sangue e começa a escrever sobre aquela lista: o sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, me purifica de todo o pecado. E aquela lista é apagada. Quando Satanás buscar o teu histórico para atacar a tua vida e a tua família, ele não vai encontrar, porque no teu histórico ele vai encontrar o sangue de Jesus. Ele vai olhar para a tua história e ele vai encontrar a história de um Redentor chamado Jesus. Então a palavra, a ideia, a mensagem do arrependimento é uma mensagem muito profunda, muito além do que às vezes eu dobrar o joelho diante do altar, muito além do que às vezes eu me prostrar no meu quarto, na minha sala, muito além de eu me dobrar fisicamente. É um impacto na minha mente. Eu entendo que Ele me salvou, que eu sou pecador, me arrependo dos meus pecados, e essa graça entra na minha vida. E nessa noite você vai continuar sentado onde você estiver, vai fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. Começa a olhar se tem alguma área da tua vida, que você não tem vencido, que está amarrada. Se tem, comece a se arrepender. Eu quero deixar o altar como testemunho. E aí, sentado como você está em oração, se você sentir de vir diante do altar, se arrepender, vem. É um chamado para o arrependimento. É um chamado para que a metanoia aconteça. Vem, se próximo. Se você está sendo chamado, sangue
me chama. Começa a zerar tudo. E quando Satanás buscar no teu histórico, ele só vai encontrar páginas manchadas de sangue, porque foi o preço da adoção. Nós somos filhos adotivos. Você que está vindo com esse ato de arrependimento, pode dobrar o joelho. Me chama, eu me arrependo. Legal, eu quero te dar um tempo. Você vive esse processo, esse momento. Se você sentir, sai da tua cadeira e vem. Vem mesmo. Vem, se arrepende. Vem zerar tudo diante do altar. Aleluia. Vem. Vem zerar tudo aqui diante do altar. Não importa quantas vezes você caiu. Você é filho. No arrependimento você pode se levantar novamente. Deus pode te levantar. Há um chamado de Deus para você. Há um chamado. Quero voltar de Deus pra para casa. Quero voltar pra cruz, de onde eu não devia ter saído, não. Quero voltar pra casa. Quero voltar pra cruz, lugar onde eu não devia ter saído, mas quero voltar pra casa. É um tempo de reflexão, Quero de voltar pra arrependimento, de oração. cruz, lugar onde eu não devia ter saído, não. Quero voltar pra casa. Quero voltar pra cruz, Deus, lugar onde eu não devia ter saído, não. Eu sei que tive quedas, eu sei que eu caí, Pai, mas eu me arrependo, Deus. Mas eu me arrependo, Pai. Eu sei que tive quedas, eu sei que eu caí, Deus, mas Em eu nome me de Jesus, arrependo. se você ainda sente vir, venha diante do altar. Mas eu Deus me te chama. arrependo, Deus. Deus te chama para um tempo. Eu me arrependo, Deus. Esse tempo de arrependimento, um tempo de mudança na tua história. 2023 vai ser leve, porque o peso do pecado ficará no Quando eu passado. O conheci peso do pecado será zerado na tua história. verdadeiro O peso das maldições são neutralizadas nesta noite. quando eu te conheci, Deus. Aleluia. Fique em pé, igreja. Aleluia. Arrependo-me. Cante. Onde você estiver, cante. Levante suas mãos. Arrependo-me. Arrependo-me. É só uma palavra, declare isso. Arrependo-me. Arrependo-me. Arrependo-me pelo teu sangue na cruz. Eu arrependo-me por tua morte, por teu sangue. Arrependo-me. Deus te chama, Deus chama alguém. Arrependo-me.
meu. Um povo arrependido em Cristo Jesus é um povo novo. Levante sua mão direita assim comigo, vamos nos arrepender pela nossa cidade. Diga assim: Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo pela minha cidade. Diga o nome da tua cidade: eu me arrependo. Diga o nome da sua cidade, se é aqui em Foz do Iguaçu, se é a Cidade Leste, se é o Brasil, se é o Paraguai. Diga: eu me arrependo em favor da minha cidade. Eu me arrependo pela minha geração, me arrependo pela minha família, eu me arrependo em Ti e declaro a Tua graça sobre a minha cidade, sobre a minha nação e sobre a minha geração. Eu declaro perdão, eu declaro redenção, eu declaro quebra de maldição, eu declaro que Satanás não prevalecerá sobre a minha geração. Onde você mora e se arrependa pela sua casa, pela sua família. Levante as mãos em direção onde você mora. E faça uma oração de arrependimento pela sua família. Eu me arrependo. Aleluia. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa família. O sangue tem poder sobre cada família. Nós nos arrependemos e acionamos o poder do reino sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os casamentos, sobre os filhos, sobre os pais, sobre as pais. Eu me arrependo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deixa eu chamar os pastores e as pastoras. Vem aqui na frente. Eu vou fazer uma única oração agora que Deus me deu a direção. E eu quero orar por pessoas, quem sabe estão aqui na frente, quem sabe estão lá na cadeira, mas que sente o peso, sente que a sua vida está pesada e você sabe que você está carregando coisas que estão te amarrando, estão te prendendo, e você quer ser livre nessa noite. Então vem aqui que os pastores vão tocar nas suas mãos e vão ministrar algo sobre a sua vida. Mas vem correndo mesmo. Você sente esse peso e você quer ser livre. Vem, eles vão tocar em você. Assim que você chegar, eles já vão começar a ministrar sobre a vida. E você que já recebeu a oração, já orou aqui diante do altar, pode voltar, permanecer em pé, mas voltar para o teu lugar, que aí circula as pessoas aqui. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Erga a sua voz e declare: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Você recebeu a oração, pode voltar para sua cadeira e permanecer. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre.
Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre. Livre aqui nessa Sou livre. Nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare como se você fosse um leão agora. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amor de vencer, o véu do romper, a tumba vazia e agora está, e o céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitar e vivo está, invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, pois ressuscitar e vivo estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a seguir diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos orar agora, vamos consagrar o pão e o cálice. Esse pão passa a ser símbolo do corpo de Cristo, este cálice passa a ser símbolo do sangue de Jesus. Eu queria que todos que estão aqui, que reconhecem Jesus como Senhor, independente da igreja que você faz parte, se você reconhece Jesus como teu Senhor, você está convidado
a participar da ceia do Senhor junto. Você vai tomar o cálice assim que entregarem o pão que está inserido em cima, e vai segurar em suas mãos, para juntos nós participarmos deste momento tão feliz, deste momento de redenção. E enquanto você está participando deste momento, os seus pecados estão sendo purificados mais uma vez, através do sangue de Jesus. Então estenda as mãos em direção aos dois casais que estão segurando o cálice, o pão e o cálice. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, juntamente com o pastor Alex, a pastora Josi, com o Cacá e a Gabi, que tem em suas mãos o pão e o cálice. Nós queremos consagrar ao Senhor, e a partir desse momento, este pão simboliza o teu corpo, Jesus, que foi rasgado por nós ali na cruz, e esse cálice simboliza o teu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz, e pelo qual temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Nós consagramos, e eu peço, Deus, que assim que cada pessoa for tocando nesse cálice, nesse pão, seja renovada a sua esperança, seja renovada a sua alegria, e seja renovada a aliança contigo, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Permaneça em pé enquanto a ceia é servida. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com um olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nos preparamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos preparamos. Aleluia. Se alguém ficou sem o cálice, é só dar um sinal com a mão, que a nossa equipe vai servi-lo com muita alegria. Está sendo servido para as crianças ali na sala do Kids. E nesse momento eu quero que você abra e pegue o pão em suas mãos. Levante esse pão assim e diga comigo: Jesus, Jesus, este pão simboliza o teu corpo,
foi rasgado por mim, ali na cruz. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Participamos juntos do pão. Antes de você participar do cálice, eu quero que num ato de aliança e de comunhão como cristão, você troque o cálice com alguém e diga: eu tenho uma aliança contigo em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Igreja é comunhão. Cristo se revela no meio do povo. Glória a Deus. Levante o cálice e diga: Jesus, o teu sangue Seu sangue me purifica purifica de todo o pecado. de todo pecado. Participamos juntos do cálice. Pode aguardar aí, adorando a Deus, que vai passar a nossa equipe recolhendo o cálice. E eles tendo recolhido o cálice, ou ainda recolhendo, vamos cantar. Os nossos Adore, agradeça a se Deus. abrem. Um momento de gratidão, um novo mês. Reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nos arrumamos a casa, nos perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Aleluia, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus.